Oi, gente, quem fala é a Camila, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu sei que eu estava sumida, mas era por conta da correria do dia a dia da faculdade. E hoje vamos falar sobre um serial killer muito famoso, que era canibal também, chamado Jeffrey Dahmer. Na Netflix tem um documentário, uma minissérie sobre ele, chamado Jeffrey Dahmer, o canibal americano. Recomendo muito vocês assistirem e vale muito a pena, então vamos lá. Entre os anos de 1978 e 1991, Jeffrey Dahmer assassinou 17 pessoas, sendo suas vítimas eram negros ou gays. E um fato meio perturbador aqui. Assim que ele matava suas vítimas, ele praticava sexo com o corpo das vítimas e depois comia. Agora vamos para a infância de Jeffrey. Ele foi fruto de uma gravidez complicada, onde a sua mãe ela vinha sofrendo com muitas náuseas e vômitos, como se o corpo estivesse rejeitando o filho. Tipo, o corpo não estava aceitando que tinha um bebê dentro. O Jeffrey, ele cresceu em um lar totalmente problemático, conturbado, com muitas brigas entre os pais. O seu pai era químico e a sua mãe era instrutora de máquinas. O seu pai, Lionel, ele não participava de nada da família, ele não era presente em nada da família, não estava sempre presente com a família, e ele não ajudava a realizar nenhuma tarefa doméstica. E isso sobrecarregava muito a mãe de Jeffrey, chamada Joyce, que além de esposa tinha que cuidar de 2 filhos, o Jeffrey e o David. Sim, Jeffrey Dahmer tinha um irmão. Que os dois tinham muito problemas psicológicos. Então, tipo, como o pai não era presente na família e não ajudava em nada, a mãe ficava muito sobrecarregada com isso e os filhos com muitos problemas psicológicos. Dahmer, inicialmente, ele era descrito como uma criança cheia de energia e muito feliz. Digamos que ele era aquela criança ligada no 230, tipo, com muita energia para gastar. Mas, infelizmente, o seu comportamento, o seu temperamento mudou totalmente depois que ele passou por uma cirurgia de hérnia inguinal muito antes do seu aniversário de 4 anos. Então, tipo, muito antes do seu aniversário de 4 anos, Jeffrey passou por essa cirurgia de hérnia onde ele mudou totalmente. Deixou de ser uma criança cheia de energia para gastar e feliz e se transformou em um outro tipo de criança. Conforme ele foi crescendo, ele se passou a ser uma criança muito solitária, sem amigos, sem presença da família, sem afeto dos pais e do irmão. E o seu pai, ele vivia muito ocupado com as conquistas acadêmicas e a sua mãe, ela vinha sofrendo de várias doenças, onde ela ficou totalmente viciada em remédios. Agora vamos falar sobre a adolescência. No ano de 1970, aos 10 anos, Dahmer perguntou ao seu pai, que era químico, o que aconteceria se os ossos de galinhas que eles estavam comendo durante o jantar fossem banhados ao alvejante. Para quem não sabe, o alvejante é um produto químico onde ele preserva alguma coisa para não se decompor, tipo os ossos de esqueletos de animais ou de humanos, eles ficam preservados tipo em laboratórios. Eles colocam o alvejante para o animal não entrar em decomposição, o osso, essas coisas. Aí, o seu pai, achando que era apenas uma curiosidade que toda criança tem, o pai mostrou como se usa o alvejante e outros produtos químicos para preservar a segurança dos ossos de animais. Mas uma curiosidade, Dahmer, ele usaria essa técnica para preservar os ossos de suas vítimas no futuro, que ele usaria no futuro. Então, tipo, ele usaria essa técnica que o pai mostrou para ele quando era criança no futuro. Então, tipo, já temos aí uma noção de o que ele já estava pensando na época.
Muitos colegas de Dahmer escreviam ele como ele era uma criança estranha, uma criança bizarra, por causa de constantes brincadeiras que ele praticava, que eram parte de uma tentativa de Dahmer de se socializar entre os colegas e algo em vão. Ele costumava fingir ataques epilépticos e fazia outras brincadeiras com os alunos que achavam que seus colegas de escola achavam totalmente estranhos, mas estimulavam um tal comportamento pois achavam engraçado. Então eles, além dos colegas acharem esse comportamento esquisito, bizarro do Jeffrey, eles achavam engraçado. E quando Jeffrey completou 15 anos, seus poucos amigos perceberam que ele era alcoólatra. Sim, aos 15 anos, Jeffrey Dahmer começou a se envolver com bebida alcoólica. E posteriormente, Dahmer confirmou que seus desejos e fantasias assassinas começaram nessa época. Então, quando Jeffrey tinha 15 anos, ele se tornou uma pessoa que começou a se envolver muito com bebida alcoólica e seus desejos e suas fantasias assassinas começaram a surgir nessa época, quando ele tinha 15 anos. Mas não foi por causa do alcoolismo. Tá aí uma coisa que eu errei e peço perdão. Não foi esses desejos e essas fantasias assassinas que Jeffrey começou a ter, não foi por causa da bebida alcoólica. Não foi, galera. E Jeffrey, ele bebia para esquecer de coisas que pensava, esqueceu dos problemas. Que ainda na sua adolescência ele dissecava animais mortos. Então, ele pegava algum animal morto e começava a tirar os órgãos dos animais, deixando totalmente dissecados. Ele dissecava os animais que ele encontrava mortos na estrada. Ele tinha até um cemitério particular no fundo de sua casa para esses animais que ele encontrava e dissecava. Quando ele chegou na puberdade, Dahmer, ele se descobriu homossexual. E começou a esconder isso dos pais, não falou nada pros pais. E no começo de sua adolescência, ele teve um breve relacionamento com um garoto de idade próxima dele, embora não tenham feito sexo. Então, ele começou a se relacionar com esse garoto que tinha aproximadamente a idade dele, mas eles não fizeram sexo. Vamos lá. Quando ele tinha 16 anos, Dahmer, ele concebeu uma fantasia onde deixaria um homem totalmente consciente. E particularmente um corredor que ele achava atraente, e então fez o uso sexual do seu corpo. Sim. Então, aos 16 anos, ele deixou um homem totalmente apagado, inconsciente, e em um corredor particular que ele achava muito atraente. E então, Dahmer fez, abuso sexual com o corpo desse homem. Em 1977, suas notas começaram a cair muito. Naquele mesmo ano, seus pais se separaram e no ano seguinte conseguiu se formar no ensino médio, ao mesmo tempo que seu pai deixou a casa. Então, no mesmo dia que seu pai deixou a casa, se separou da sua mãe e foi embora de casa, Jeffrey conseguiu se formar no ensino médio. E alguns meses depois, Dahmer foi abandonado pela sua mãe e deixando então, sua mãe abandonou Jeffrey, deixando ele sem comida, sem dinheiro, com uma geladeira quebrada, apenas com 18 anos. Vamos falar sobre o primeiro assassinato de Jeffrey. Sei que vocês estavam esperando por essa. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato no ano de 1978.
foi o ano onde ele cometeu seu primeiro assassinato. 3 semanas após a sua formatura do colegial. Naquele momento, ele já estava morando sozinho. No dia 18 de junho, enquanto dirigia seu carro, ele viu no canto da estrada o jovem Steven Hicks, de quase 19 anos, pedindo carona. Não vou falar nada, vou ficar quieta. Então ele convidou o garoto para ir até sua casa para beber álcool, beber alguma coisa alcoólica, e se distrair um pouco. Hicks, como estava a caminho de um show de música de Lockwood Corners, concordou e os dois ficaram bebendo e ouvindo música por algumas horas. Então Steven Hicks se levantou e disse que estava indo embora. Mas Dahmer não queria que ele partisse. Quando Hicks deu as costas para ele, Dahmer o acertou 2 vezes com um haltere de 5 quilos. Quando o garoto caiu inconsciente, ele o estrangulou. Jeffrey estrangulou o garoto até a morte. Com a barra de haltere, Dahmer não retirou as roupas de Hicks e se masturbou em cima do corpo dele. Nada a declarar sobre isso. Galera, eu falei que esse caso é totalmente perturbado. É totalmente maluco e que vai te deixar, assustado. Eu contando esse caso aqui pra vocês agora, eu já tinha lido, mas eu tô contando pra vocês. Só de estar falando isso, me arrepia isso aqui, galera. Juro pra vocês. E no dia seguinte, ele levou o corpo do garoto, do rapaz que ele havia matado, até o porão, dissecou o corpo e enterrando os seus restos no quintal de trás. Semanas mais tarde, ele exumou o corpo e retirou a carne dos ossos com uma faca. Então, vamos lá. E agora vamos falar que as coisas começaram a sair do controle. 6 semanas após o assassinato de Hicks, o pai de Dahmer e a sua nova noiva voltaram para casa e viram que ele estava morando sozinho, totalmente abandonado pela mãe. A pedido do pai, no outono, ele se matriculou na Universidade Estadual de Ohio, mas ficou apenas por um semestre. E naquela altura, seu abuso com bebidas alcoólicas ficaram totalmente fora de controle. Seu pai o visitou certa vez e encontrou o filho bêbado num dormitório com notas muito baixas e desinteressado, Dahmer largou a faculdade depois de 3 meses. Em janeiro de 1979, por insistência de pai de Dahmer, ele alistou o filho no exército. Ele fez seu treinamento básico em Fort Sam Houston, em San Antônio, e depois foi transferido para Baurumed, na Alemanha Ocidental. E lá ele foi descrito como um soldado normal com uma folha de serviço comum. Porém, mais tarde, 2 militares afirmaram que teriam sido estuprados por Dahmer. Um dos soldados afirmou que Dahmer o drogou e estuprou, e seu corpo dentro de um veículo blindado de transporte de pessoal. Tentativa de recuperação. Ele passou semanas com o pai e a madrasta, realizando tarefas domésticas enquanto procurava por um emprego. Seu problema com álcool não diminuiu, ou seja, o seu problema com o alcoolismo só aumentou. E ele chegou a ser preso por aparecer bêbado em público. Então, ele já foi preso por chegar em um local público bêbado. Seu pai tentou buscar ajuda para o filho, mas não obteve nenhum sucesso. Então, ele pediu para Dahmer se mudar para West Allis, no leste de Wisconsin, para morar com a sua avó. Os dois tinham um bom relacionamento e seu pai esperava que a influência dela podia melhorar ele para uma forma muito positiva.
No começo do ano de 1982, ele conseguiu um emprego e parecia estar se recuperando. Porém, depois de 10 meses, ele foi demitido. E passou os próximos 2 anos desempregado, vivendo só com o dinheiro da avó, que a avó dava para ele. No dia 7 de agosto, ele foi preso por exposição indecente, que se mostrou para 25 mulheres e crianças em um local público, e ele foi condenado a pagar uma multa. Tá. Agora vamos falar sobre as sequências de crime dele. Em janeiro no ano de 1985, em janeiro, ele começou a trabalhar numa fábrica de chocolate de Ambrosia, em Milwaukee, das 7 horas da noite às 7 horas da manhã. Dahmer passou então a frequentar saunas e bares gays. Como eu já havia falado, a maioria de suas vítimas eram negros e gays. E nesse período, suas fantasias de dominação sexual começaram a voltar com força. Não foi pouca não, foi muita força. E nesses encontros sexuais que ele tinha, Dahmer se queixava que seus parceiros se moviam demais. Ele afirmou que na época passou a ver os outros como objetos, tipo, não passou a ver a pessoa como pessoa normal, passou a ver a pessoa como se fosse um objeto. E com um objeto e não pessoas. Dahmer encontrava-se com homens, colocava sonífero em suas bebidas e depois o estuprava. Perturbado, né? Então ele só foi uma criança normal, mas depois foi começando a criar problemas, então nada fora de comum aqui. Pois esse canal é só pra falar de coisas perturbadas de serial killer. Exato. Em agosto de 1986, Dahmer foi preso após se masturbar na frente de um garoto de 12 anos. Próximo ao rio Kinnick, acusado de conduta desordeira, ele foi condenado a 1 ano em liberdade condicional, tendo também que ver um psicólogo. Agora a gente vai falar como Jeffrey Dahmer ele atuava para matar suas vítimas. Para se satisfazer a sua lascívia homossexual, ele seduzia as suas vítimas em boates ou saunas gays. Quando a sua presa entrava em sua casa, o canibal drogava a sua vítima, matava com suas próprias mãos, que era normalmente por estrangulamento, e por aí vai. E com a vítima morta, dava início ao seu plano macabro: torná-la uma escrava sexual zumbi. Então, o canibal drogava sua vítima, matava sua vítima usando suas próprias mãos, que era por estrangulamento. E depois começou a ficar muito bizarro. O negócio fica mais bizarro ainda. Ele transformava suas vítimas em escravos sexuais zumbi. Então ele simplesmente fazia sexo com os cadáveres das suas vítimas. E vai ser só isso, galera. Eu agradeço para quem assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigada para quem assistiu. Um beijão para vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho, deixa seu comentário. Falem aqui nos comentários qual o próximo assassino vocês querem que eu conte a história. E é isso, um beijinho de sol.